A Índia, um país que é, ao mesmo tempo, uma civilização com milhares de anos e uma potência nuclear moderníssima. Uma nação que nasceu de um movimento pela paz, mas que foi forjada num dos conflitos mais violentos do século XX. Parece um paradoxo, né? Para entender como isso é possível, a gente vai mergulhar na história de como essa nação fascinante foi literalmente forjada no fogo. Olha, para a gente conseguir sacar a Índia de hoje, o ponto de partida é justamente esse, o seu maior paradoxo. É um contraste tão forte, mas tão forte, que parece desafiar a lógica. E é ele que define a alma da nação. Quando se pensa na independência da Índia, a primeira imagem que vem na cabeça é essa aqui: resistência pacífica. Um movimento que foi liderado pela figura icônica de Mahatma Gandhi, que, vamos combinar, ensinou para o mundo inteiro o poder da desobediência civil, o poder da não violência. Só que aí é que vem a reviravolta. Aquela mesmíssima nação que tinha a paz como símbolo, hoje é uma das poucas e mais formidáveis potências nucleares do mundo. É um contraste gritante com a sua própria origem. Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que esses dois extremos conseguem coexistir no mesmo lugar? Para achar essa resposta, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como as sementes desses paradoxos todos foram plantadas. E essa nossa viagem começa na era colonial. Foi nesse período que as brasas do conflito que viria depois foram acesas, sabe? E que transformaram para sempre o subcontinente, lançando as bases do que a gente conhece como a Índia moderna. Mas olha, essa dominação não foi algo que aconteceu da noite para o dia, não. Começou lá atrás, com navios comerciais europeus chegando no século XV. Só que foram os britânicos, com a sua poderosa Companhia das Índias Orientais, que aos pouquinhos transformaram o poder econômico em poder político. O ponto de virada mesmo foi a violenta revolta dos cipaios em 1857. Depois de esmagar a rebelião, a coroa britânica simplesmente dissolveu a companhia e assumiu o controle direto de tudo. E foi assim que começou o Raj britânico. Foi quase um século de domínio direto vindo de Londres. A economia indiana foi toda reconfigurada para servir ao império, basicamente transformando a Índia numa fonte de matérias-primas e num mercado consumidor para os produtos britânicos. Foi essa exploração, claro, que acendeu a chama do movimento pela independência. E o fim do domínio colonial finalmente chegou, só que não foi nem de perto da forma pacífica que muita gente sonhava. A liberdade veio sim, mas com um preço terrivelmente alto. Tem aquela frase famosa do Gandhi, né? Olho por olho só acaba deixando o mundo todo cego. Essa filosofia era a alma do movimento de independência. Mas na mais trágica das ironias, o nascimento da nação foi cego pela violência, num dos episódios mais brutais de todo o século XX. E qual foi a solução que os britânicos encontraram na hora de sair? A partilha. O território foi dividido com base na religião, criando a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão como uma nação para os muçulmanos. Foi basicamente uma linha traçada no mapa que mudaria milhões e milhões de vidas para sempre. O resultado, bom, foi uma catástrofe. Mais de 10 milhões de pessoas foram forçadas a se mudar, numa das maiores migrações em massa da história da humanidade. A violência que veio junto com a partilha foi absurda, resultando num número de mortes que algumas estimativas colocam em mais de 1 milhão de pessoas. Foi uma liberdade que nasceu literalmente do fogo. E aquela partilha não criou apenas duas nações. Ela deu o pontapé inicial para uma das rivalidades geopolíticas mais duradouras e perigosas do planeta. E no coração pulsante dessa rivalidade está a Caxemira, uma região de uma beleza natural incrível, mas que se tornou o estopim para várias guerras e o foco de um conflito que, olha, já dura décadas. É bom a gente pensar no que essa rivalidade significa na prática, uma disputa por território que nunca acaba. Várias guerras que já deixaram milhares de mortos. E o mais alarmante de tudo, os dois lados têm armas nucleares. E para completar, os caminhos políticos que cada um seguiu foram bem diferentes. A democracia indiana de um lado, a instabilidade com governos militares no Paquistão do outro, e isso só aprofundou o abismo entre eles. Mas olha, a história da Índia vai muito além desse conflito externo. Para a gente entender de verdade, a gente precisa olhar para dentro, para sua incrível, e eu digo incrível diversidade. A Índia é um verdadeiro mosaico de religiões. Apesar de ser predominantemente hindu, o país tem uma das maiores populações muçulmanas do mundo, um legado direto daquela era antes da partilha. E essa convivência entre diferentes fés, que inclui também cristãos, sikhs, budistas, é uma das maiores forças do país. Mas, como a história já mostrou, também pode ser uma fonte de tensões bem profundas.
E o mais curioso é que essa ideia de forças em colisão não é só uma metáfora, não. A própria geografia da Índia nasceu de um choque titânico. A fronteira norte do país, o majestoso Himalaia, se formou pela colisão da placa indiana com a placa asiática. É uma nação moldada literalmente pela pressão e pelo atrito. E tudo isso, no fim das contas, resume a incrível complexidade que é a Índia. Uma terra de extremos, dos picos congelados do Himalaia aos desertos áridos do Thar. Um lugar onde centenas de línguas ecoam pelas ruas. Uma cultura que nos deu os textos antigos dos Vedas e também Bollywood, a maior indústria de cinema do planeta. É uma sociedade que está sempre nesse embate entre o futuro tecnológico e as tradições milenares que se encontram todos os dias. Então, a gente volta para os contrastes do começo, né? Uma nação forjada numa independência violenta, definida por uma imensa diversidade interna e por uma rivalidade externa perigosíssima. A Índia é, ao mesmo tempo, uma civilização antiga e uma superpotência do século XXI. A pergunta que fica no ar é: o que será que o futuro reserva para esse gigante tão complexo e fascinante?